Podem os espíritos dos mortos se comunicarem com pessoas vivas? Eles retornam para suas casas para caçá-las, procurá-las. A crença em fantasmas é muito comum, especialmente em filmes como Caçadores de Fantasmas, desenhos como Gaspar, o Fantasminha Amigo. E as casas de caçadores em exibição no Halloween, Dia das Bruxas, têm perpetuado a ideia de que os mortos podem voltar e nos caçar, procurar e falar conosco. Médiuns e espíritas também afirmam que se comunicam com nossos entes queridos. O culto, a adoração aos ancestrais também é comum em muitas culturas, e o movimento da Nova Era afirma a comunhão com espíritos. Em tempos bíblicos, o rei Saul se consultou com uma bruxa, feiticeira em Endor. Ela supostamente se comunicou com Samuel, que já havia morrido há algum tempo. Podem os espíritos dos mortos realmente se comunicarem com pessoas vivas? Como nós explicamos a aparente comunicação entre mortos e vivos, que é comum em muitos modernos movimentos religiosos no passado e no presente? Os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9, verso 5. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Salmos 146, verso 4. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Jó capítulo 7, versos 9 a 10. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 6. Longe de ser um estágio consciente, a morte é o estágio final do não saber ou da inconsciência. Como está descrito na Bíblia, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Salmos 115, verso 17. Assim, o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Humanos permanecem no seu sono até a ressurreição do final dos tempos. Então e somente então, eles acordarão e se levantarão do que Davi chama de sono da morte. Muitas religiões ensinam que a alma humana é imortal e somente o corpo físico realmente morre. Eles veem a morte como uma transição de um estágio de consciência para outro. De acordo com essa doutrina, a alma é uma entidade separada que somente reside, mora, no corpo que ela vive. No entanto, o texto de Gênesis 2, verso 7 diz claramente: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem não recebeu uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. A nova versão King James diz: o homem se tornou um ser vivente. Das 1.700 referências bíblicas para alma e espírito, nenhuma declara que a alma ou o espírito é imortal ou eterno. De fato, 1 Timóteo 1,17 declara que somente Deus é eterno e imortal. A doutrina da imortalidade da alma está cheia de falsas esperanças e nega a mensagem da morte. Se os humanos continuam a viver em um outro estágio, então não haveria nenhuma necessidade para a transferência da morte de Cristo. Cristo morreu para restaurar a vida para aqueles que pecaram e estavam no pecado. No Éden, Deus disse que Adão e Eva morreriam se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Deus não disse: seu corpo morrerá e vocês entrarão em um novo estágio de consciência. Foi a serpente que mentiu para Eva dizendo: você não morrerá. A ideia de que a alma é imortal é uma mentira que surgiu no Éden para nos convencer que somos imortais como Deus. Nós não somos imortais, mas é verdade que não fomos criados para morrer. A morte entrou no mundo como consequência do pecado somente quando Adão e Eva escolheram ignorar os bons planos de Deus e escolheram a morte, que ela se tornou uma realidade. Quando alguém morre, seu espírito ou respiração da vida retorna para Deus. Eclesiastes 12, verso 7. Deus pega a vida de volta.
ruar, espírito, respiração, aquela que ele concedeu na condição de obediência e a pessoa cessa de viver. Quando Deus disse, o ser humano certamente morrerá quando transgredir seu requerimento, mandamento, Gênesis 2:17, significa que cessaríamos de viver e retornaríamos para o pó. Então, se a morte é um sono, como a Bíblia diz, qual é o espírito que aparentemente pode se comunicar conosco? Se os espíritos que são chamados pelos médiuns ou canais não são espíritos da morte, então serão os espíritos do demônio que tentam nos enganar e nos roubar a salvação. Existem muitos exemplos na Bíblia, ambos de anjos ou demônios trabalhando na Terra. O movimento do espiritismo moderno começou em 1848, quando as irmãs Fox viveram experiências misteriosas em sua casa da fazenda em Hydesville, Nova York. Desde este humilde começo, o espiritismo tem crescido para um movimento mundial, concentrando sua atual credibilidade no movimento da nova era. Até os primeiros líderes do espiritismo admitiam que a comunicação com Satanás era pessoalmente. Spriten, uma revista norueguesa espírita, diz: Espiritismo é a serpente no paraíso, oferecendo ao homem para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Moses Hu, um palestrante pioneiro espírita, fez a seguinte declaração: a verdadeira serpente, em resposta para a questão em quem então nós devemos acreditar, Deus ou Satanás. Eu respondo, de fato, em cada caso na Bíblia justifica-nos acreditar em Satanás. Ele sempre tem sido verdadeiro. Isto é mais do que podemos dizer do outro. Não foi o diabo, mas Deus que cometeu erros no jardim do Éden. Foi Deus e não o diabo que foi um assassino desde o princípio. Errado. Esta declaração de blasfêmia resume a verdadeira natureza do espiritismo. Deus condena a consulta a médiuns ou comunicação com mortos em diversos lugares na Bíblia. Deus definiu claramente o caminho pelo qual se comunica conosco. Ele se comunica através da sua inspirada palavra, as Escrituras, e através de seus profetas. Apocalipse 19, verso 10. Nenhum lugar na Bíblia menciona a comunicação com nossos queridos como meio de obter informações, conhecimento e inspiração. A Bíblia ensina que a morte é um sono. Aguardemos a voz de Cristo que vem vindo, em vez de assistir à dor e ao sofrimento dos nossos entes amados. Eles estão dormindo em paz, inconscientes do que está acontecendo na terra. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 6. Se você quer saber mais sobre o que a Bíblia diz sobre morte, vida após morte, inferno e muito mais, assista aos vídeos O Reino Místico da Morte e Decepção da Nova Era.